Meu Deus. Ainda não jogar assim. Pronto, bora lá. Ó, pessoal, nós vamos iniciar, né? Agora é o neurológico, que eu falo demais, né? É rápido demais, tá? Então, a gente vai iniciar neurológico, aí na próxima semana a gente termina o neurológico e vê fraturas. Eu gosto de dar fraturas quando a gente vê o neurológico e o muscular, certo? Porque o neurológico ele vai implicar muito na questão das quedas também, certo? Então... Prova. É que eu vou. Então, nós temos aí, né, as mudanças relacionadas ao sistema nervoso, tá? Então, aqui, pessoal, o idoso, ele tende a perder alguns neurônios, certo? Isso não resulta numa perda significativa no funcionamento mental. O que é que acontece aqui? Por todo o processo que o idoso vem passando, ele vai apresentar uma perda desses neurônios, certo? Isso não implica que a dificuldade, problemas que ele apresenta com relação ao funcionamento mental sejam todos ocasionados devido a essa perda de neurônios, tá? Algumas alterações mentais ele já podia ter apresentado antes dessa perda dos neurônios, como a questão do esquecimento devido ao estresse, tá? Como a questão de alguns desequilíbrios devido à questão muscular, tá? Então, assim, não são todas as alterações do funcionamento mental desencadeadas pela perda dos neurônios, tá? Mas dentro do processo de envelhecimento, ele tem essa perda dos neurônios, o que vai trazer algumas complicações, como, por exemplo, a questão das vertigens, aumentar a questão do desequilíbrio, tá? O corpo, ele perde uma parte da função sensorial. Resulta no comprometimento da audição, da visão, do olfato, da regulação da temperatura e da sensação da dor, ok? Essa diminuição da perda da função sensorial, isso faz com que o idoso apresente mais vertigens, principalmente aí na questão aí dos 5 sentidos, certo? Diminuição generalizada do número de fibras da condução nervosa, que diminui a questão dos reflexos. O reflexo no idoso, ele se torna mais lento, tá? Então, por isso, muitas vezes, quando vai cair uma coisa, nós vamos e pegamos logo essa coisa, devido ao nosso reflexo ser rápido, tá? No idoso, ele vai apresentar uma diminuição desses reflexos devido às fibras, às conduções entre um neurônio e outro estarem diminuídas, tá? Então, ele perde mais essa questão do reflexo, por isso que muitas vezes, né, se tem um buraco e ele quer desviar desse buraco, muitas vezes ele acaba caindo, tá? Devido a essa noção que ele vai estar sendo prejudicada nele, tá? Tanto devido às conduções nervosas, quanto devido à diminuição da função sensorial, né? Onde ele vai ter um prejuízo aí na relação aí dos 5 sentidos. Então, vai estar diminuído dentro do processo de envelhecimento. Perda de informações sensoriais, principalmente visual, tátil e auditiva, que resulta da perda do controle postural, ocasionando aí o quê? Mais quedas nesse idoso, tá? Então, essa questão do desequilíbrio e do idoso queixar-se muito de vertigens, elas são ocasionadas pela questão da diminuição dos nervos sensitivos, tá? Diminuição dos reflexos, apresentando movimentos mais lentos, articulações mais rígidas. Essas articulações mais rígidas e flexionadas, ela vem da questão do uso e do desuso, tá? O uso e do desuso que nós vimos lá no sistema musculoesquelético, que devido às dores, o idoso vai movimentar menos,
tá? E isso vai implicar nessa questão dos reflexos, tá certo? Então, o que nós temos mais, que acomete mais o idoso dentro do sistema nervoso é a questão da diminuição dos reflexos, a questão das perdas dos neurônios e a questão da diminuição dos nervos sensitivos, que aí vai atingir os 5 sentidos, e aí o idoso ele vai apresentar toda uma sintomatologia que vai estar relacionada com outros órgãos. Como, por exemplo, ele vai apresentar comprometimento da audição, tá? Ele vai apresentar um maior comprometimento da visão, ele vai, com relação à dor, ao toque, ele vai apresentar um maior comprometimento, tá? E também a questão dos reflexos estarem bem diminuídos, que são a associação aí desses nervos sensitivos diminuídos, ok? Então, o idoso, com relação ao sistema nervoso, ele vai estar implicado mais nisso aí. Eu estou gravando, então? Ok? E daí, nós vamos falar, né, de 3 distúrbios hoje que estão relacionados à questão do sistema nervoso, que são os delírios, a demência e o Alzheimer. Então, com relação aos delírios, é um comprometimento do funcionamento intelectual que ocorre repentinamente, tá? Então, esse idoso, ele, muitas vezes, a gente até escuta falar... A gente até escuta falar que o idoso, ele deve ler muito, né, para que não seja prejudicado a sua questão intelectual, né? Quanto mais se lê, menos é prejudicada a sua questão intelectual. Mas, na realidade, essa questão intelectual, ela pode vir mesmo com aquele idoso que lê bastante, devido a esse idoso começar a desenvolver a demência. Essa demência, ela vai ser o resultado tanto do estresse que ele vem acumulando, né, durante a sua vida, quanto devido à perda neuronial, tá? Então, esses 2 pontos vai facilitar com que esse idoso realmente apresente delírios, certo? Esses delírios, eles são reversíveis e a pessoa, o idoso, ele pode apresentar momentos. Ele não é obrigado a ele apresentar sempre, mas ele pode apresentar momentos de alucinações e ilusões. A gente escuta muitos relatos de idosos que eles dizem assim: hoje eu vi minha mãe, só que a mãe dele já morreu. Não é? A gente escuta muito. Eles vendo pessoas que já morreram, tá? Eles achando que determinadas coisas estão acontecendo, então eles vão criando, certo? E isso são os delírios. Então, tem idosos que deliram muito, tá? Tem idosos que deliram menos. Quem vai dizer isso? O mais ou menos? O processo de estresse que ele já viveu, tá? A perda neuronial que já está sendo comprometida, ok? Então, o delírio é um comprometimento intelectual, tá? É bom ele ler? Tá? Ocupa a mente, o deixa menos ocioso, tá? Mas isso não impede nessa questão dele apresentar delírios, tá? Só relembrando para vocês, né, que vão aí para a saúde mental, para o estágio, o que são alucinações e ilusões? Alucinações e ilusões. Um ponto de João, aqui me disser. O que é? De João para quem disser. Então, o que é? Alucinações é Mas quando você pode você que vê não o que existe está ali, lá, essas coisas. e ilusões é como se fosse um flash, assim. Acho que é isso. É quase a mesma coisa. É bem parecido. É a mesma coisa. Ele existe, mas o paciente está vendo de uma maneira deformada, diferente. E as alucinações realmente não existem. É minha fala, vai no colo, tá fazendo aqui. Só na areia. É pelo menos assim, assim. Qual que é o seu cabeça? Que volta bem branquinho, assim.
Tá certo? Então, alucinações é algo que não existe, né? E entra aí a questão dos 5 sentidos. E as ilusões, elas existem, só que o paciente está vendo de forma deformada. Certo? Muito paciente na venda da muito. Porque à noite, o paciente tentava dizer, minha filha, vem cá. Eu ia, né? Pra ver o que é que queria, o que é que estava acontecendo. Aí, aquela senhora está direto me olhando, mandando parar, eu disse, senhora, nossa. Aí, Tu trabalha na UTI? trabalho do chá. Aí acontece muitas peripécias lá. Aí eu fico, nossa, tá bom, eu vou pedir lá. Aí eu saí, eu não saí, morri de Aí que sai nada. Aí eu tocava no meu colega, parava com mais com medo. Ossos da profissão. E daí nós temos a demência. A demência é a diminuição da função mental ou cognitiva. Da função mental ou cognitiva. Veja, pessoal, o delírio compromete o intelecto, tá? A demência compromete a questão realmente mental e cognitiva, certo? A questão da senso-percepção, a questão das sensações, ok? E ela caracteriza-se por afasia, apraxia e agnosia. Paciente com Alzheimer, ele vai apresentar muita demência, tá? Então, a afasia, né, a questão da fala, tá? Muitas vezes prejudicada. A apraxia é a questão dos movimentos prejudicados, os movimentos mais lentos, tá? Já a agnosia é quando o paciente ele não conhece determinados objetos, não conhece determinadas pessoas, tá? Então, nós temos aí a agnosia. Por isso que a demência, ela entra aí como entra aí na sintomatologia do paciente com Alzheimer. Por quê? Porque o paciente com Alzheimer, ele apresenta muita agnosia aí, tá? E apresenta muita demência. A demência pode vir em pacientes jovens, vamos dizer assim. Pacientes o quê? Jovens apresentar essa demência. Não no sentido... como é que eu Não, posso... tipo que é Alzheimer. Não, mas não no sentido normal. Digamos que ele passou por um trauma, tá? Aí ele pode apresentar, certo? Mas normal não. Ele pode apresentar delírio. Vai descarregar, Ele pode apresentar delírio, tá? No jovem, devido ao processo estressante. Faculdades. Sei não, João. Afazeres domésticos. Não me conta fazer também. Na faculdade, olha. Acho que eu Tira vou ser, paciência. acho que eu vou ser Se seu botar essa vizinho. pergunta, tira paciência. Vou ser sua vizinha, então. Qualquer coisa eu recordo. João! Ok? Apresenta declínio progressivo da memória, dificuldade em aprender assuntos novos e esquecem o que foi aprendido ou antes, tá? Então, aqui, pessoal, ele vai ter o que a gente chama, né, de amnésia retrógrada e anterógrada. Né? Aqui é muito saúde mental, né? Tá? Quando, né, devido a um acidente, ele não consegue, ou um evento, ele não consegue mais aprender coisas novas, tá? Ou então ele esquece o que já passou, tá? Devido ao próprio processo de perda neuronial, pode acontecer esse declínio aí com relação à memória, certo? Ou ele vai armazenar só coisas novas, ou ele vai apresentar a memória só com relação ao que ele já passou, certo? Acorda, Jaqueline. Tá pensando? E daí, como a avaliação e evolução da demência e do declínio, nós temos a participação das atividades de vida diária, sem confusão ou agitação. Tá? Se esse idoso ele consegue fazer suas atividades normais e não está apresentando de forma significativa essa demência e esse delírio, ele está bem, tá? Não está tendo grandes complicações com relação a essa sintomatologia, tá? Dorme 6 a 8 horas à noite e o cuidador relata o uso dos sistemas de apoio e recursos comunitários, ou seja,
Se esse idoso ele tem um padrão de sono regular, tá? E ele participa de grupos, né? Então é porque a questão com relação ao processo demencial e ao processo de delírio não está sendo tão significativo na vida desse idoso, tá certo? E daí nós vamos falar no nosso querido Alzheimer, tá? O Alzheimer é um estado crônico que resulta em perda progressiva do funcionamento neurológico, é um ataque gradual e um declínio cognitivo progressivo e demência, tá? A gente sabe que o Alzheimer, ele vai progredindo, né? Inclusive nós temos os estágios do Alzheimer, da doença de Alzheimer, onde o idoso ele vai progredindo para estágios de total dependência e não reconhecimento da pessoa, não reconhecimento de seus familiares. O que traz aí como cuidado de enfermagem, além da gente cuidar do paciente, o cuidar da família. Porque não é fácil, né, por exemplo, para uma esposa, para um esposo, para um filho, ver, né, que o pai não reconhece mais. Tá? Ver que a mãe não reconhece mais, não sabe quem você é. Para ele, você é uma pessoa estranha. Então, assim, dentro desse processo de cuidar, como cuidar de enfermagem, nós temos que dar um apoio aí à questão da família. Tá? Muitas vezes encaminhá-la até para um psicólogo. Ok? Eu acredito que o povo que faz músicos, os pais, avós de Alzheimer, eles lembram dessas coisas, um desses vídeos. Tu já viu? Já tem um vídeo, não sei se você já viu, que ele fez a música com o pai que tinha Alzheimer. Ai, eu sei até que música é essa, filha do E ele lembrou e cantou junto. Ele lembrou e cantou junto. Eu chorei assistindo. Mas o homem morreu já. Ai, meu Deus. Olha, A insensibilidade já tem ali, né? eu vou aplicar para a vacina na frente, sabe? Bora lá. A gente percebe tão bonitinho. Bora lá, doença do Alzheimer. Começa com um esquecimento generalizado e progride até a total dependência. Com início precoce, ocorre em idade menor de 65 anos. E com idade tardia, ocorre em pessoas com mais de 65 anos. De início precoce, tem maior redução na expectativa de vida, né? Logicamente, quanto mais jovem essa pessoa tiver, a expectativa de vida dele também será menor devido ao processo aí do Alzheimer, que é uma doença crônico-degenerativa, né? Tem que esquecer quem é, quem está assim, Isso. Eu acho que é mais doloroso para a família. Então, a pessoa está esquecendo, né? Porque a pessoa se não está tão lúcida, né? Para sofrer com isso. A gente precisa olhar para sua mãe do quem é a tua menina? Exatamente. Por isso que, né, com o cuidado da enfermagem, nós temos que ter um olhar aí para a família. Certo? A gente não só cuida dela do paciente, é de geração. Exatamente. E às vezes, A pessoa entende. Como é? Os caras cuidam de todo mundo. A pessoa entende. É um ciclo, né? Só que ao mesmo A tempo enfermagem é entende mais valorizada. afeto psicológico. E daí, como quadro clínico, ele esquece de realizar e como realizar atividades simples. Então, há um comprometimento aí com relação a atividades simples, atividades da vida diária, como comer, como tomar banho, como se vestir. Então, vem aí a questão da total dependência dessa pessoa, né, idosa, com Alzheimer. A esposa do meu tio tem, aí ela deu para almoçar, depois para almoçar, ela vai pro banheiro. Ah, meu Deus. E o dela não é tão grave, não, assim. Ela lembra. Está em estágio de iniciante. Aí ele diz, não, Ele diz, não, grave não, mãe, é aqui. Aí, mas é difícil, né? E assim, a sintomatologia, desde o início, a gente nota mesmo, né? Quando o paciente ele começa a repetir, conta para você a mesma história várias vezes, né? E daí a gente vai observando, né?
tá em princípios, né? Está no início. E a família começa a notar e daí vai para o especialista, né? E também a questão, mas quando ele chega nesse processo de repetir a história várias vezes, o esquecimento dele já estava muito acentuado. Mas, às vezes, devido ao corre-corre, a gente não observa que ele já apresentava muito esquecimento, né? E quando vai observar, ele já está realmente contando as mesmas histórias várias vezes. Mas também, tipo assim, por exemplo, minha avó, ela não tem, a irmã da não tem diagnóstico de doença de Alzheimer. Só que, às vezes, ela repete muito algumas falas e alguns gestos, maneiras, sabe? Acabou o negócio já esqueceu. Você vai falar comigo por 10 vezes a mesma coisa. Mas também pode ser por conta de meditações, né? Não só. Pode ser, e também pode ser o próprio processo da demência, né? A questão, assim, por ela ser idosa, ela já está apresentando aí a apraxia, certo? E ela A afasia. os AVCs aí também. Exatamente. Aí, realmente, a afasia e a apraxia. Minha mãe tem 48 anos, ela esquece muito. Ela já repete. Aí, a gente marcou. Mas gente, tá assim, não. Não, melhor não, né? Não é. A probabilidade é maior. Mas, sim, bem maior. Minha mãe, uma semana, ela vai vir, tipo assim, ela passou lá primeiro. Quarta de vacina, ela guarda a quarta de vacina dela e meu pai. Acho que mais um pouco. Uma semana, por exemplo, se ela perde as coisas, aí a obrigadora ia procurar para poder achar. Ela vai ficar por aí, ela não vai pegar o barulho. Também ela repete com o história. Também faz isso de peso de atenção, porque eles estavam com certa demência, eles usam o contínuo, né? Mas eles. Aí é o processo mais de dependência, né? Minha sogra, ela tá no início aí, mas ela repete as histórias várias vezes no dia e também, com relação aos objetos, ela não diferencia os objetos que são dela e os objetos que são de outra casa, né? Então, assim, para ela, tudo é dela, né? Ela mora no Piauí, ela veio passar 20 dias. 20 dias lá em casa, minha gente, mas tudo era dela. Ela disse, esse liquidificador era meu, né? Não era. Essa panela de pressão é minha. Não é. Aí, ela, lá no Piauí, né, o povo faz muita tapioca, que lá chama de beiju, né? Não sei como é na terra de vocês. Mas aí ela implicou com a frigideira que era dela. Aí, quando ela estava arrumando as coisas, ela foi lá na cozinha, pegou a frigideira e jogou. Deixei, né? Fazer o quê? Mas tudo é dela. Então, assim, é muito difícil. Agora é tudo é dela. Dificuldade de dormir, podem trocar o dia pela noite, porque muitas vezes, né, a noção, ele vai perder um pouquinho. Repetição e inadequação, esquece do que já disse, do que já fez. Pode tornar-se a sombra do cuidador, né? Muitas vezes ele vai para onde a pessoa, né, que ela tem mais afinidade, vai. Né? Mais na frente nós temos até o perfil aí. E com comprometimento na capacidade crítica e de julgamento. Tá? Aqui, pessoal, o paciente com Alzheimer, na verdade, ele vai perder, né, toda a noção da realidade e toda a noção, muitas vezes, de si mesmo. Então, ele pode apresentar o que a gente chama de desrealização e despersonalização. Desrealização é com relação à realidade. Então, é aí que ele vai esquecer objetos, ele vai esquecer as pessoas, ele vai esquecer, muitas vezes, a casa, né, onde é que eu estou, tá? E despersonalização é quando ele, muitas vezes, não reconhece a si mesmo. Oi, pai, como é meu nome? Meu nome é João. Poxa, meu nome é João. Tá? Ele, muitas vezes, não reconhece a si mesmo. E isso é um progresso que vai sendo apresentado, né, e essa questão da despersonalização e da desrealização é já muitas vezes no último estágio do paciente com Alzheimer, tá? Oi. No caso dos estágios, é obrigatório, no caso do Alzheimer,
estágio 1, estágio vai ser feito ou pode ser um ruim parar ali? Não, não para, porque ela é uma doença que vai degenerando. Tá? Ela sempre vai evoluir. Certo? Culpa os outros por perda de objetos, tá? Vai apresentar alucinações, perambulação, violência e agressividade. Essa violência e agressividade, pessoal, é muitas vezes quando ele já começa a não reconhecer o outro, tá? Ou quando às vezes o outro manda ele tomar banho, ele vai lá e dá banho nele. Aí se torna muitas vezes irritadiço com isso, e daí a violência e a agressividade, certo? Essa questão da perambulação é por ele sair de casa e muitas vezes não saber voltar. Não sabe voltar, certo? Daí ele fica rodando, né? Muitas vezes em círculo, no mesmo canto, e não sabe voltar para a sua casa. Daí um cuidado, né, do cuidador e não deixá-lo sair sozinho, né? Principalmente se ele já tiver com esse processo aí demencial. O diagnóstico, avaliação médica e neurológica para identificar sintomas como depressão, hipotireoidismo e paralisia. Tá? Isso aí muitas vezes os médicos fazem com descarte. Descartando essas hipóteses, daí vamos, né, trabalhar a questão do Alzheimer. Tá? Nós temos exames aí como tomografia, ressonância e eletroencefalograma. No Alzheimer, as células mais afetadas são a questão dos neurotransmissores da acetilcolina. A acetilcolina, ela é diminuída no paciente com Alzheimer. Além de que, né, nesses exames, nós iremos observar, o profissional vai observar a questão do aumento das placas senis. Tá? O que são essas placas senis? Placas senis e rede de neurofibrila. É tipo um enrijecimento com relação às teias neuroniais. Tá? Todo idoso ele vai apresentar essas placas senis, esse enrijecimento. Só que no paciente com Alzheimer, elas são mais vistas, elas são mais predominantes, tá certo? Então, com relação à fisiologia do paciente com Alzheimer, nós temos aí o aumento das placas senis e a diminuição da acetilcolina. Tá? Essa diminuição da acetilcolina faz com que o idoso apresente um processo maior aí com relação à demência. Então, por isso que vai progredir aí para o esquecimento total. Tá? Os fatores genéticos, né, a causa aí, né? Com relação aos fatores genéticos, ainda é desconhecido, né, esse processo aí de realmente ser genético, e o fator de risco para aqueles que possuam parentes com Alzheimer, certo? Logicamente, como a gente sabe, né, pessoas que já têm histórico na família, elas são mais predispostas a todas as doenças, mas isso não quer implicar que ela vá desenvolver devido a ter pessoas na família. E daí nós temos os estágios, tá? Estágio inicial é a fase de esquecimento e de incertezas. Aqui é quando ele deixa, guarda as coisas e esquece, né? Quando muitas vezes ele culpa as outras pessoas porque tiraram os objetos do local em que ele deixou. Okay? Estágio médio é a fase confusional. Aqui nessa fase confusional, ele já pode ir almoçar, ir para o banheiro, tá? Ele já não tem uma noção, ele pode muitas vezes sair de casa e não saber voltar, tá? O estágio 3, que é o posterior, é a fase de demência. Aqui ele já começa a apresentar agnosia, aqui ele já começa a não reconhecer objetos e a não reconhecer pessoas. E o último estágio, né, o terminal, onde realmente ele se torna dependente do seu cuidador. Aqui ele já pode apresentar aí a desrealização e a despersonalização, certo? Não há, no caso do tratamento, né, não há um tratamento específico, né? O cuidado visa aumentar a capacidade cognitiva e funcional que ainda restam,
Então, aí é um trabalho realmente com o psicólogo, tá? Para fazer ainda uma ativação nessa questão da memória, tratar problemas criados pela progressão da doença, como a questão da deambulação, como a questão da incontinência, da agitação, porque ele vai apresentar agressividade e violência, a incontinência, porque ele não vai ter mais o controle com relação aos esfíncteres, tá? E dar suporte ao paciente e à família, né? Então, entra aí também como cuidado de enfermagem. Os sintomas comportamentais, nós temos aí tornar-se andarilho, tá? É quando ele não sabe mais voltar para a sua casa. A questão da agressividade, recusa de cuidados, porque principalmente aí no estágio 1 e 2, quando ele não esqueceu, muitas vezes, das pessoas, tá? Mas ele esqueceu a ordem da casa, a organização da casa, então ele precisa desses cuidados e ele se recusa porque ele ainda é independente, certo? Paranoia, ferimentos, alucinações, insônia, ele tira a roupa e gritar, tá? Outra coisa que nós devemos orientar também como cuidado de enfermagem aí, é a questão da organização da casa. A casa tem que ser organizada de modo para que esse idoso consiga deambular, tá? Então, objetos pequenos, porque ele não vai mais lembrar a questão da distribuição dos móveis. Então, nós podemos andar na nossa casa no escuro. Mas eles, no claro, muitas vezes não vão mais lembrar que lá tinha um tapete, tá? E daí a questão de quedas, certo? Então, a organização da casa, retirar tapetes, tirar móveis pequenos, tá? Faz com que o idoso com Alzheimer não venha apresentar quedas, ok? Quando tem criança na casa, é pior. A questão dos brinquedos, né? Exatamente. Lá em casa também. Tá? Então, assim, tem que orientar também as crianças nesse processo aí, né? Todos da casa, eles têm que adentrar nesse processo aí, certo? Para que o idoso, ele tenha menos objetos para que ele sofra pancadas, sofra quedas, certo? E daí, para a gente encerrar, nós vamos para a doença de Parkinson, tá? É um distúrbio neurológico, mas também progressivo, que afeta com frequência idosos. Há uma incidência maior com a idade, chegando ao ponto culminante de 75 anos. Tá? Também é uma doença que vai progredir, tá? Ela progride de forma mais lentamente do que o Parkinson, desculpa, do que o Alzheimer, mas ela evolui bem, mas ela vai evoluindo realmente até o paciente chegar na total dependência, assim como o Alzheimer, certo? A fisiologia do Parkinson... Não se chama mais nem mal de Alzheimer e mal de Parkinson, né? Não, é doença de Parkinson, exatamente. Isso. Porque, na realidade, não há um mal, né? Realmente é uma patologia, né? A doença de Parkinson de tratamento. Eu já estou fazendo algumas medicações abaixo do cannabis para alguns pacientes com doença de Parkinson, a resenol de Parkinson, com doença de Parkinson, que ajuda a diminuir os tremores. Muito mesmo. Eu vi vídeos que a pessoa, assim, toda. Eu conseguia beber um copo d'água e estava mais calma. Consegui e tal. Só que eles retiram a parte que é alucinógena da cannabis, só fica mais a parte que acho que se chama CBD, ou THC, alguma coisa assim. Não vou lembrar no momento. Que é a parte que relaxa. A musculatura, né? Que vai, tipo, de tanta marginalizar a cannabis, aí o pessoal acha que, né? Mas ajuda para muita coisa também. Por isso que é tão estudado, né? Aqui, pessoal, na questão da fisiologia, né, da causa realmente da doença de Parkinson, então vocês observam aí, ó, um recorte, né, normal e um recorte de uma doença de Parkinson.
No recorte normal, vocês observam que há um fluxo normal com relação à dopamina, tá? Aqui também ocorre uma diminuição com relação aos fluxos neuroniais. No Parkinson, nós temos tanto a diminuição da dopamina como da noradrenalina. Vocês viram que no Alzheimer nós temos a acetilcolina, tá? Aqui no Parkinson nós temos a diminuição principalmente aí da dopamina. E daí, pessoal, ele traz esse quadro clínico, tá? O quadro clínico, o paciente vai apresentar bradicinesia, ele vai apresentar perda dos reflexos posturais. Essa perda dos reflexos posturais, eles são ocasionados pela diminuição dos nervos sensitivos, tá? Que aí vai trabalhar com a diminuição dos 5 sentidos. Então, daí a diminuição dos reflexos, tá? E daí ele vai apresentar outros sintomas que vocês podem ver aí nessa gravura, ó. A questão da postura encurvada. Nós vimos lá no músculo esquelético, né, que o idoso ele já pode apresentar essa musculatura encurvada. Então, no paciente com Parkinson, melhor? No paciente com Parkinson, essa questão da postura encurvada, ela fica mais acentuada, certo? Então, no idoso, mais acentuada. Rigidez nas costas, tá? Devido também a essa postura encurvada. Então, o idoso com Parkinson, ele não vai conseguir fazer esse movimento, que é o que a gente chama de espreguiçar, no popular. Ele não consegue devido a essa rigidez. Tá? Ó, ele vai apresentar cotovelos e pulsos flexionados. Assim como também ele vai apresentar joelhos e quadris flexionados. Ok? Tremores nas pernas e principalmente os tremores nas mãos, onde, como ela falou, a dificuldade muitas vezes de beber um copo d'água, a dificuldade de se alimentar, porque devido aos tremores, né, chega lá sem nada, a colher chega lá sem nada. Pacientes que passam procedimentos tipo a terapia, tratamento de câncer. É normal, no caso do idoso, com 80 anos, passam por isso e tem os tremores. Não, aí a questão não é devido ao tratamento que ele fez, né? É já a questão do processo de envelhecimento. E a pessoa não tinha. Nunca apresentou nada pegou nada. Eles assim. Não, mas não há uma relação, não. Tá? Já é do processo de envelhecimento mesmo, que talvez tenha ativado aí a questão da diminuição da dopamina. Talvez Também. Certo? Então, os tremores, né, nos membros inferiores e os superiores, principalmente nos superiores, tá? Aí, ó, a marcha embaralhada e curta. Pessoal, ele fica realmente com aspecto robótico. Tá? Então, essa marcha curta, as passadas mais curtas, facilitam a queda nesse idoso, tá? Então, o que é que vem a facilitar a queda no idoso com Parkinson? Além da postura encurvada, que ele já é para frente mesmo, a questão dessa marcha curta. Questão de prova. Um estudo de caso desse, né, ó? A abertura reduzida dos braços, nessa abertura reduzida dos braços é devido aos cotovelos flexionados e os pulsos, e também, pessoal, por essa postura aí robótica, inclinação para frente devido à postura encurvada e faces inexpressivas, tá? Essas faces inexpressivas é devido à rigidez muscular. Então, muitas vezes, a gente não consegue observar no paciente com Parkinson um sorriso. E a gente considera o paciente com mal
mal do Parkinson. Com Parkinson, eu nem dizia mal. Com Parkinson é aquele que tem mal, né? Com Parkinson, vou corrigir isso aí. Com Parkinson, a questão dele sempre estar triste, a gente associa, tá? Mas não é pelo sentimento de tristeza, é pela questão das faces inexpressivas, certo? Devido a... mais arrastando para isso. Isso. Esse arrastando os pés é justamente por esses passos mais curtos, tá? Porque realmente eles não conseguem devido ao joelho que fica flexionado, tá? Estamos terminando. E daí nós temos os tremores, tá? O tremor começa com uma das mãos e um braço e posteriormente estende-se para a cabeça. Frequentemente progride e envolve ambas as extremidades superiores. Embora presente no repouso, desaparece quando realiza um movimento intencional. A rigidez e o enrijecimento muscular levam à perda da expressão facial e aumenta o risco de quedas. Então, pessoal, vejam, quando esse idoso que está no início do Parkinson, quando ele está com a mão em repouso, ela está tremendo. Quando ele faz o movimento, essa mão não treme. Então, por isso que no início ele consegue muito bem se alimentar sozinho. Só que devido à progressão da doença, esse tremor ele vai apresentar tanto no repouso quanto no movimento. Então, daí ele não conseguir mais se alimentar, não conseguir mais beber a água. Certo? Outros sintomas, nós temos a salivação, constipação, a incontinência urinária, a função sexual diminuída, né? Todos esses são causados pelo enrijecimento muscular. Fala lenta, depressão e dificuldade em realizar atividades diárias. Então, ele vai se tornar totalmente dependente. A doença progride por cerca de 10 anos, época em que ocorre a morte, geralmente por pneumonia ou outra infecção. Então, entra aí, né, a questão das doenças oportunísticas. Tá? Anamnese. Mais o exame neurológico. Assimetria no início dos sintomas, presença de tremor de repouso e boa resposta à terapia dopaminérgica, né? Que a gente viu que é devido à diminuição, principalmente da dopamina, que ocorre o desenvolvimento do Parkinson, tá? Não há exames de sangue que façam diagnóstico e à medida que a doença progride, o diagnóstico é feito com base nos sinais e sintomas. Então, vejam, ele apresentou o tremor em repouso, já é um diagnóstico, né? Já é um alerta para que a pessoa veja, né, seja acompanhada aí com relação à evolução desses tremores. Inicia assimétrico, depois vai para a questão simétrica. Ambos os braços vão tremer, ambos as pernas irão tremer. E daí, nenhum tratamento farmacológico ou cirúrgico impede a progressão da doença, ela evolui lentamente. A demência pode ocorrer após longos anos e distúrbios de equilíbrio de 10 a 12 anos da doença. Então, vocês vejam aqui, nós temos que tratar das complicações que esse idoso com Parkinson ele vai desenvolver, né? A questão de, muitas vezes, já ele não conseguir deambular, a questão dele não conseguir o controle dos esfíncteres, tá? E daí, né, fazer muito também fisioterapia para a questão da rigidez muscular. Ok, pessoal? Eu vou... Eles têm parte?